Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Estando ele a fazer oração em certo lugar, quando acabou, um dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, assim como também João ensinou aos seus discípulos. Ele respondeu-lhes: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, pois que também nós perdoamos aos que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Comentário Lucas 11, de 1 a 4. Santo Agostinho. Esta primeira palavra, como é cheia de graça. Não ousavas levantar tua face ao céu, e de repente recebeste a graça de Cristo. De mau escravo foste feito bom filho. Portanto, não confies na tua própria operação, mas na graça de Cristo. Nisto não há arrogância, mas fé. Proclamar o bem que recebestes não é soberba, mas devoção. Logo, ergue os olhos ao Pai, que te gerou no banho do batismo, que te remiu por meio do seu Filho. Chama-lhe Pai, como filho que és dele, mas não reivindiques nada de particular a ti. Apenas de Cristo é que Deus é Pai, em sentido particular. Para nós, todos, ele é o Pai comum. Deus gerou apenas a ele, a nós ele criou. E por isso, em Mateus está dito: Pai nosso, e em seguida se acrescenta: que estás nos céus. Naqueles céus, a saber, dos quais se disse: os céus publicam a glória de Deus. O céu é onde toda a culpa cessa, onde não há nenhuma ferida de morte. Ou ainda, quer dizer, santificado seja o teu nome em nós, para que possa chegar até nós a santificação dele. O reino de Deus vem no momento que alcançamos a sua graça. Ele mesmo, afinal, disse: o reino de Deus está no meio de vós. No evangelista Mateus, a oração do Senhor parece conter 7 pedidos. Já o evangelista Lucas encerrou na oração do Senhor não 7 pedidos, mas 5. E mesmo assim, não entra em desacordo com Mateus, mas, pela própria concisão, nos ensina como aqueles 7 pedidos devem ser compreendidos. Pois bem, o nome de Deus é santificado no Espírito. O reino de Deus haverá de vir na ressurreição. Lucas, mostrando que o terceiro pedido é, de certa forma, uma repetição dos 2 anteriores, quis fazê-lo entender antes pela omissão. Em seguida, acrescenta os outros 3. E primeiro o do pão de cada dia, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Em grego, o adjetivo que acompanha o pão é supersubstancial. Este pão não é o que entra no corpo, mas o pão da vida eterna, que sustenta a substância da nossa alma. O latino chama de pão de cada dia, o que os gregos chamam de pão vindouro. Se é de cada dia esse pão, por que haverás de tomar uma vez por ano, como os gregos fazem no Oriente? Recebe todos os dias o que todos os dias te traz proveito. Vive de tal forma
que mereças recebê-lo cada dia. Este pão é sinal da morte do Senhor e da remissão dos pecados. Quem tem chagas, procura remédio. Ora, nós temos chagas, porque estamos sob o peso do pecado. O remédio é este sacramento descido do céu e digno de toda veneração. Se o recebes cada dia para ti é hoje, porque Cristo cada dia ressuscita para ti, e hoje é o tempo em que Cristo ressuscita. A dívida, o que é senão o pecado? Logo, se não tivesses tomado dinheiro emprestado, não deverias nada, mas tomaste, e por isso é que se imputa o pecado. Recebeste um dinheiro que te fez nascer rico, criado à imagem e semelhança de Deus, mas perdeste o que tinhas. Assim, procurando vingar o teu orgulho, perdeste o dinheiro da humildade. Contraíste uma dívida com o diabo, que não era necessária, e o inimigo retinha a tua caução. O Senhor, porém, a crucificou e com seu sangue derramado a cancelou. Ora, o Senhor que tolheu o pecado e pagou as nossas dívidas, é capaz de guardar-nos contra as ciladas do diabo, que costuma ser o autor do nosso pecado. Daí que siga, e não nos deixeis cair em tentação, isto é, a tentação que não somos capazes de sustentar, pois, como um atleta, nosso Senhor quer a tentação que a condição humana pode suportar. Porém, o pedido que Mateus coloca na última posição, mas livra do mal, Lucas não o registra, a fim de que entendamos que esse pedido faz parte do anterior, que fala da tentação. É por isso que Mateus diz, mas livra, e não e livra, mostrando assim que são ambos um só pedido. Não isso, mas aquilo. Deste modo, todo mundo deve saber que fica livre do mal na medida mesma em que não é induzido em tentação. Todos pedem para serem livrados do mal, isto é, do inimigo e do pecado. Mas quem se entrega nas mãos de Deus não teme o diabo, pois se Deus é por nós, quem será contra nós?